Sacana! E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui pra falar novamente do Inlator. Porém, dessa vez aqui é um outro mod feito por outro desenvolvedor que simplesmente adicionou a glibc, que, bom, é uma alternativa aí a alguns métodos que a gente utiliza pra rodar aqui o Box 64. E cara, através dessa glibc, a gente tá conseguindo uma performance simplesmente absurda dentro do Inlator. Pra quem não sabe, o Inlator antes utilizava um método que já era bem conhecido para aquela galera que mexia com o Mobox, o Box 64 Droid, muito lá atrás, muito antes. Esse método era chamado de P-Root e, cara, essa P-Root aí era até que boa, a gente podia conseguir abrir vários jogos aí, como a gente viu em outras versões do Inlator. O problema principal da P-Root é que ela não tem uma performance tão legal assim. E agora, rapaziada, com essa glibc de forma de rodar aqui o nosso Box 64, como vocês podem ver, ela roda de uma forma um pouco mais nativa, e que, como vocês podem ver, em um S23 aqui com o Snapdragon 8 Gen 2, a gente já tá conseguindo pegar cerca dos nossos 35 a 40 FPS para jogar um jogo como o The Witcher, galera. Então sim, a performance é simplesmente fantástica com essa glibc e que, como vocês podem ver, faz toda a diferença para rodar algum jogo, mesmo que seja o The Witcher, e que, como vocês podem ver, está rodando na resolução 720p e com a configuração mais baixa. Anteriormente a gente já tinha rodado aqui o nosso The Witcher também, rapaziada, porém antes a gente rodava ele com o método da P-Root, que era aí do nosso Inlator original. Agora, com esse método da glibc, como vocês podem ver, o nosso The Witcher simplesmente mudou da água pro vinho. A performance dele está incrível e extremamente satisfatória, como vocês podem... Agora tá bem melhor para vocês conseguirem ver alguma coisa, né? Vamos, inclusive, tentar lutar aqui, né? Que tem uns bichinhos que ficam morando por aqui. É claro que ele ainda vai ter as suas pequenas travadinhas, afinal, o Inlator ainda tem algumas coisas que ele necessita atualizar, e é claro, a renderização nem sempre vai ser a das melhores, mas como vocês podem ver, melhoraram demais a performance perto do que a gente tinha anteriormente. E, bom, vocês só precisam voltar alguns vídeos atrás e ver a performance real que o Inlator estava conseguindo para pegar aqui dentro do nosso querido The Witcher. Antes o The Witcher simplesmente pegava 30 a 25 FPS e todo travado. Agora a gente consegue pelo menos pegar aqui por volta dos nossos 37, 38, 40 FPS em várias áreas, e a performance, é claro, é extremamente melhor. Isso, é claro, em um Galaxy S23. A gente tá muito limitado aqui pela memória RAM dele, rapaziada. Ele só tem 8 GB de memória RAM. E é claro, se a gente combinasse o 8 Gen 2 que a gente tem dentro desse S23 com, sei lá, 12 GB de RAM ou 16 GB de RAM, cara, essa performance seria infinitamente superior. Mas, infelizmente, a Samsung é meio mão de vaca, né, galera? Ela economizou bastante nesse quesito de memória RAM do S23 base, mas como vocês podem ver, já está numa experiência extremamente jogável. E é claro, também dá pra gente simplesmente vir aqui nas nossas configurações, vir aqui nas nossas opções diretamente de vídeo e vir aqui nas opções de gráficos e simplesmente limitar o nosso FPS para 30. E aí sim, rapaziada, a gente já vai ter uma performance extremamente jogável e com uma qualidade muito, mas muito melhor aqui de se jogar do que um PS4, por exemplo, teria, que, como vocês podem ver, funciona perfeitamente. Um S23 rodando um jogo de PC a pelo menos 30 FPS, galera, é realmente espetacular. Mas melhor que o S23, né, que tecnicamente é um celular caro aqui para algumas pessoas, a gente também vai ter aqui testes dentro do nosso querido Poco F5, que atualmente no mercado de usados, né, porque não é um celular novo e tudo mais, a Xiaomi já deixou de fabricar ele, atualmente está custando aí no mercado de usados cerca dos seus R$1.500 a R$1.600, dependendo de onde você comprar. E aqui a gente já consegue rodar um Need for Speed Most Wanted de 2012 a 60 FPS. É claro que vai depender bastante de cada parte aí do seu mapa, né, rapaziada? Aqui a gente tá numa parte bem intensa da cidade, então vai ter várias quedas de FPS e tudo mais, mas pelo menos a gente já tá rodando com uma performance infinitamente melhor do que a gente rodaria em outras versões do Inlator sem essa glibc. Lembrando, a glibc, rapaziada, tem um grande aumento de performance porque ela consegue acessar algumas coisas de uma forma um pouquinho mais nativa, e é claro, rapaziada, a performance fica realmente incrível
impressionante para esses dispositivos. Inclusive aqui o Poco F5, que antes batia, sei lá, 20, 30 FPS na qualidade baixa com a resolução de 720p, agora, como vocês podem ver, tá pegando 58, 59, 47, dependendo da parte onde a gente tá no mapa, é claro, e ainda mantém uma performance extremamente deliciosa pra gente poder jogar um jogo como esse daqui. E cara, no PS3, o ano que foi lançado aqui esse Need for Speed, ficou ridículo. Need for Speed Most Wanted trava demais dentro do PS3, e agora você simplesmente poder rodar esse mesmo jogo que travava no PS3 a 60 FPS é completamente absurdo e a performance está magnífica. Infelizmente, pra rapaziada que pensa em jogar um GTAzinho, eu tentei rodar aqui dentro do Poco F5, mas infelizmente, é claro, rapaziada, a gente tem aqui um probleminha que eu não sei direito o que tá acontecendo. Eu tento executar o GTA V, ele até entra na tela de loading, porém ele crasha diretamente. Não sei o porquê que isso está acontecendo, não sei se é alguma incompatibilidade com os drivers, mas pode ser coisa aqui da minha Custom ROM atualmente. Então você testa aí dentro da sua HyperOS, dentro do seu Poco F5, para ver o que pode estar acontecendo. No meu Poco F5 eu infelizmente não vou conseguir trazer aqui para vocês verem como que está a performance do GTA V. Mas para sorte de vocês, o nosso querido Galaxy S23 está sim rodando. Além dele rodar o The Witcher aqui do ano de 2015, a gente também consegue rodar o GTA V de PC dentro dele com uma performance bem melhor. E cara, dentro do GTA a performance me surpreendeu ainda mais. Como vocês podem ver, a gente consegue iniciar a nossa gameplay a 50, 60 FPS, chegando um pouquinho numa área um pouquinho mais movimentada para processamento. Vocês podem ver que, é claro, vai descer um pouquinho a nossa taxa de frame rate, mas ainda assim é muito mais alto do que qualquer outro emulador de PC que a gente testou até o momento. Lembrando, o Inlator chegou agora a glibc e não é nenhuma forma nativa ainda de glibc, ok? O Bruno não implementou e sim foi um desenvolvedor de terceiros, mas que, como vocês podem ver, já tá com resultado muito bom para você rodar o GTA V a 60 FPS, galera. Isso daqui tá rodando através do meu Galaxy S23, então a gente não precisa de um 8 Gen 3, por exemplo, pra gente conseguir uma performance tão da hora quanto a gente tá conseguindo aqui. O único problema do nosso Galaxy S23 é os 8 GB de RAM, galera. Para jogos de PCs, 8 GB de RAM não vai ser tão suficiente quanto um emulador de Switch, por exemplo, porque ainda tem muito leak de memória RAM, o Android consome muita memória RAM em segundo plano, então, como vocês podem ver, vai ter hora que vai travar e o seu jogo não vai mais funcionar, justamente por conta dessa falta de memória RAM. Mas aqui, pelo menos no S23, a gente tá conseguindo manter uma gameplay na casa dos nossos 60 FPS extremamente lisos, como vocês podem ver ali pelo nosso contadorzinho, ele fica ali caindo algumas vezes para 50, 60 às vezes, mas ainda assim é uma performance extremamente gostosinha para você conseguir jogar o seu GTA V. E o melhor de tudo, com suporte a controle, que, como vocês podem ver, eu estou utilizando o meu GameSir X3 e rodando esse jogo na resolução de 720p. Então, cara, se num 8 Gen 2 como o S23 está nessa performance sustentável pra caramba, imagina no que a gente poderia fazer com um 8 Gen 3. E provavelmente a gente conseguiria rodar esse jogo, sei lá, com uma resolução muito alta de 1080p ou até um pouquinho mais. E, cara, já vai chegar novidades aí que vocês vão gostar pra caramba, mas como vocês podem ver, o nosso querido Galaxy S23 já está tancando muito melhor graças à glibc dentro do nosso querido celular. E é claro, né, galera, a gente também tinha que jogar o joguinho que tá na moda, que é claro, o nosso querido God of War, mas graças aos 8 GB de memória RAM do S23, a gente teve que diminuir bastante a qualidade e, é claro, a resolução, né? Porque a gente não tem um pouquinho mais de RAM para dar ali para nossa VRAM. Mas como vocês podem ver, o nosso God of War está na resolução 960 por 540 e, é claro, na resolução mais baixa possível, com todas as nossas configurações no mais baixo e o AMD FSR ligado. E como vocês podem ver, galera, já nessa resolução de 960 por 544, no vídeo que eu fiz especificamente aqui para o nosso God of War, ele não estava rodando, ele não estava nem conseguindo sequer abrir, e agora a gente consegue rodar numa performance de mais ou menos 18, 17, 20 FPS em várias partes. É claro que ainda vai faltar um pouquinho mais de otimização para o Inlator e principalmente novos drivers de GPU chegarem aqui para o nosso Inlator, porque nos novos drivers a performance está um pouquinho mais acertada e a gente consegue um pouquinho mais de performance.
Porém, rapaziada, é claro que já é inacreditável a gente ter o mesmo FPS que a gente teve no nosso Winlator, só que agora rodando com uma resolução muito maior, o que significa que se a gente rodasse na mesma resolução que a gente tentou rodar da primeira vez lá que eu fiz o vídeo dentro do S23, a gente estaria com uma performance infinitamente superior. E se já assim a gente está conseguindo pegar por volta dos nossos 19, 17 FPS, muito provavelmente com mais memória RAM e um processador um pouquinho mais acertado, a gente estaria pegando acima dos nossos 30 FPS numa boa com esse Winlator da Glibc. O grande problema para a gente jogar ainda no S23 é a questão de crashes, rapaziada. Pode acontecer no nosso GTA V, pode acontecer aqui também no nosso God of War, o que não vai permitir a gente jogar por muito tempo, graças, é claro, aos 8 GB de memória RAM que vão se esgotando com o tempo da nossa jogatina. Mas pelo menos já é realmente incrível a gente poder ver o Cleitão sendo totalmente jogável dentro de um celular. É claro que não jogável nos mesmos FPS de um The Witcher, por exemplo, mas com uma performance realmente absurda, que antes a gente estava conseguindo resultados piores do que isso, ele estava rodando 12, 13 FPS, e agora a gente consegue 17, 20, 19 FPS muito melhores ou superiores do que a gente conseguia anteriormente, galera. Então assim, é realmente inacreditável a performance que a gente tá tendo agora com esse Winlator da Glibc. Claro, além de mostrar aqui os testes em jogos que eu tô fazendo aqui pra vocês, eu também vou mostrar a configuração. Então fica aí até o final que eu vou mostrar todas as configurações desse Winlator Glibc para você rodar no seu aparelho, ok? Mas como vocês podem ver, a performance tá realmente abismal no quesito desempenho. E é claro, eu tô testando aqui jogos que são extremamente pesados. Você também pode testar aí na sua casa jogos um pouquinho mais leves. 2D ali na Unity você pode não conseguir rodar, mas dependendo do jogo, se for um joguinho mais antigo como um GTA 4 ou Devil May Cry 4, você vai conseguir pegar acima dos 60 FPS numa boa. Um COD, por exemplo, vai rodar também numa boa, e que como vocês podem ver, tá abrindo até GTA 5 em 60 FPS, e o nosso God of War tá rodando, né, rapaziada? Infelizmente a memória do meu Galaxy S23 acabou, então agora bora pra configuração e eu mostrar pra vocês o que eu tava executando. Bom, galera, esse Winlator com a Glibc eu vou estar deixando na descrição aqui para download. Se vocês quiserem baixar ele, é só vocês virem na descrição, ou então vai estar preso ali no comentário fixado. Lembrando que os jogos eu não posso deixar para vocês baixarem, justamente porque o YouTube iria acabar com o meu canal dando um monte de strike, mas se vocês quiserem, vocês podem virar membro aqui do canal por apenas R$3, clicando no botão Seja Membro ao lado do botão de se inscrever, e lá vocês têm um acesso exclusivo ao Telegram do canal, para vocês conseguirem fazer essas coisinhas aqui dos seus emuladores, ok? Dito isso, o que você vai ter que fazer? É claro, passar os seus jogos aqui para sua pasta de downloads. Eu tenho aqui, por exemplo, o GTA V e o Need for Speed que eu testei aqui para vocês dentro do meu Poco F5. E aqui agora a gente vai clicar em App Release e vai instalar, que é justamente o APK do Winlator. Depois dele já instalado com sucesso, você vai clicar aqui em Abrir e vai dar a permissão aqui para ele acessar os seus dispositivos. E aí quando você der a permissão de arquivos, ele vai começar a instalar os arquivos de sistema dentro do seu celular. Bom, galera, antes de vocês iniciarem aqui a instalação do seu container, a gente tem que fazer umas configuraçõezinhas aqui desse emulador. Principalmente aqui, alterar a nossa versão da box 64 para 0.3.1, que é aqui, por enquanto, a melhor box para a gente poder utilizar, e ela já vem com a função do AVX aplicada. Também dá para você mudar o preset da sua box, eu prefiro colocar já no modo Performance para a gente liberar a maior performance, mas dependendo do jogo, pode ser que ele não abra nesse comando, então você tem que trocar aqui para o modo Compatibilidade. Outro detalhe também é que a gente vai ligar aqui as configurações de Enable Wine Debug e também aqui a configuração de Box 64 Log. Outra coisa que você pode ligar é aqui a Wine Debug diretamente nas suas opções. E aqui, rapaziada, a gente também vai ter o Game Controller para justamente você setar aí o modo de botão do seu celular. Para quando você tiver aí um controlezinho, você colocar o trigger mode dele, se você quer que ele seja reconhecido como um botão apenas, ou então como um axis, que é justamente aquele botãozinho para você acelerar o seu carro daquela maneira gradual. No mais, aqui já tá tudo certo, agora sim a gente pode criar um novo container, e aqui, galera, a gente tem algumas configurações específicas para celulares específicos. Se você tiver um processador Snapdragon, rapaziada, você pode deixar aqui o seu screen size no modo de 720p e aqui com o seu Graphics Driver no modo Turnip Adreno e a DX Wrapper no modo DXVK. Você também vai ter algumas configuraçõezinhas para fazer, né, dentro dela, como por exemplo alterar a versão da DXVK ou qualquer outra coisa desse tipo.
eu recomendo você deixar na GPlay Async 2.4 e dar um ok para você continuar suas configurações. Agora, se você em casa tiver um processador com uma GPU Mali, que é aqueles processadores MediaTek, Exynos ou Unisoc, você vai vir aqui trocar a sua screen size para 800 por 600, a Graphics Driver você vai utilizar a VirGL e aqui na DX Wrapper você vai colocar Wine D3D, porque é a única que vai rodar no seu aparelho. E lembrando, a VirGL só tem suporte a jogos DirectX 9. Se você estiver apresentando algum erro, como por exemplo DirectX 11 não suportada ou DirectX 10 não suportada, é porque a VirGL só suporta DirectX 9, ok? Dito isso, meu celular tem processador Snapdragon, vou colocar aqui no modo Turnip e, é claro, em 720p. Depois disso, você pode ligar aqui o modo de Show FPS, caso você queira ver o FPS, e o tema, dá para você colocar aqui em tema Light ou tema Dark, eu vou colocar o meu modo Dark. E agora na guia de avançado, você vai ter aqui as suas configurações do Box 64, como a gente já deixou nas configurações, eu vou também deixar aqui no modo Performance, e aqui nesse Startup Selection a gente vai colocar aqui no modo agressivo para ele parar todos os serviços em segundo plano, e agora sim a gente pode finalmente criar o nosso container. Cara, a partir desse WinLator 7.1, a gente tem um novo modo aqui para a gente poder abrir os nossos jogos com uma configuração específica. Quando a gente abrir aqui o nosso container, a gente não precisa mais ficar abrindo jogo por jogo, carregando configuração por configuração do nosso container. Basta você ir até o jogo que você quer, como por exemplo aqui no meu GTAzinho, a gente pega o inicializador dele, né, que é justamente o GTA V Launcher ou qualquer outro lançador aí do seu jogo, e aí a gente vai clicar com 2 dedos na nossa tela, vai vir aqui em Create Shortcut, e agora, rapaziada, você já pode fechar a sua Wine se você quiser. Que agora a gente vai ter um novo parâmetro de configuração, que é só você vir aqui nessa aba de Shortcuts e o seu Launcher vai estar diretamente nessa aba. E aqui você vai poder fazer várias configurações diferentes, como por exemplo, alterar a sua resolução diretamente por aqui, alterar aqui o driver da Adreno, caso você tenha aí um processador com processador Snapdragon, e é claro, as suas configurações aqui, por exemplo, de preset de compatibilidade, como vocês podem ver aqui, o meu Box 64 está no modo Performance e o Box 86 no modo Compatibilidade, mas eu quero colocar os dois no modo Performance, inclusive colocar aqui os seus controles diretamente na tela, caso você não tenha aí um gamepad e queira só testar aí o seu jogo com comandos na sua tela. E a partir de tudo isso, galera, você pode simplesmente dar um ok e abrir o seu jogo diretamente por aqui com a sua configuração personalizada. E lembrando, com o modo glibc, ele já vem ativo aí por padrão e você não precisa fazer nenhuma nova configuração. E como vocês podem ver, o nosso jogo já está abrindo com um contadorzinho de FPS aqui no canto. Infelizmente, como eu falei para vocês, o meu Poco F5 não foi capaz de rodar o nosso GTA V, por algum motivo que eu ainda não sei, mas porém, contudo, todavia, galera, dependendo do seu celular, a gente vai sim conseguir rodar o GTA V, como a gente pôde ver aqui no S23, que ele manteve uma performance de 60 FPS a todo momento. Inclusive, as configurações que eu utilizei para cada um dos meus jogos foi aqui do GTA V no nosso Galaxy S23, foi utilizando a Turnip 1.10, com a resolução em 720p, e é claro, na guia avançada, tudo no modo Performance. Pro nosso querido God of War, rapaziada, eu utilizei já a resolução de 960 por 544 e na DX Wrapper eu utilizei a DXVK no modo 2.3.1 e é claro, aqui na nossa guia de avançado também com a nossa Box 64 no modo Performance. E por último, o nosso querido The Witcher, que vocês puderam ver no início desse vídeo, foi aqui utilizada a resolução de 720p com a DXVK no modo GPlay Async 2.4 e aqui também toda a nossa guia de performance no modo Box 64 Performance. Mas enfim, galera, esse WinLator glibc está realmente incrível. A gente espera aí que o Bruno implemente esse glibc nas próximas adições do WinLator. Lembrando que isso daqui é um mod, eu não vou lembrar agora o nome do criador exatamente que implementou a glibc, mas como vocês puderam ver, fez realmente uma diferença absurda no quesito de desempenho. E a gente espera que as próximas atualizações do WinLator a gente consiga realmente uma performance ainda maior, a glibc de uma forma mais nativa e coerente, e é claro, rapaziada, uma performance sem igual para os nossos dispositivos. No geral, esse daqui foi um WinLator glibc. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adiciona esse vídeo favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo. Gostaram da minha tatuagem? E no geral, galera, é isso. Valeu, falou e tchau, tchau.